8h51, conforme prometido, rapidamente voltamos com Folha no Ar para continuar a conversa com o doutor Rodrigo Carneiro, conversando hoje sobre essa questão da dengue. Falamos primeiramente aqui, né, desse centro de assistência multidisciplinar à população LGBTQI, PN+, é isso? E agora a gente fecha aqui com o aumento da cobertura vacinal contra a Covid-19, mas eu já vou incluir aí também outras coberturas que obtiveram um sucesso, que antes me parece aquele negacionismo da vacina também ter atingido fortemente a nossa população. Como atingiu e como tem feito aí vítimas pelo mundo inteiro. Você ter o retorno do sarampo em pleno século XXI, assim, meio que, na minha cabeça, é muito complicado de entender, doutor Rodrigo, mas que bom que houve um avanço também nessas outras patologias, né? Na chamada vacinação de rotina. Bom, a gente conseguiu, né, a vacinação para o Covid, primeira e segunda dose, a gente conseguiu atingir um percentual interessante que a gente, desde lá de trás, falava que, aí variava um pouco, algumas pessoas falando, olha, tem que ser 70 ou mais a população, outros 80 ou mais, mas a gente conseguiu, nós atingimos um percentual satisfatório de 2 doses, que é o que a gente chama vacinação inicial completa. Eu vou dar o número exato, e aí assim, a gente ainda tem agora uma outra questão, que a gente está vivendo aí essa dúvida, né, com o novo censo do IBGE, porque é um valor que faz alguma diferença. Se Campos tem 474 ou 514, que era o que a gente estimava, né, a estimativa que era trabalhada. Usando como base o 514, a gente teve 82% da população acima de 6 meses vacinada, 6 meses de vida, com a primeira dose, e 74% com segunda dose. Isso fazendo como cálculo, 514 mil habitantes. Então, ficou satisfatória a nossa cobertura vacinal. Certamente, essa cobertura vacinal é que faz com que nós possamos ter esses dias de maior calmaria, e mesmo quando a gente tem um aumento do número de casos, esses casos não são tão graves e não levam à internação. A terceira dose, a gente está com quase 50% do público-alvo vacinado, então está em 48%, se eu não me engano. Então isso também dá alguma segurança para a gente de que nós não teremos aquela loucura que foi em março e abril, principalmente, de 2022, e também lá no final de 2021. Bom, então, a Covid, nós estamos de sobreaviso, por enquanto, mas não é o que está gerando a maior preocupação agora. E foi desmontado todo aquele sistema de hospitais com leitos, não desmontado, tem ainda, mas não tem o mesmo número. Exato. Isso a gente consegue, é variável, né? Porque esses leitos eles são rapidamente convertidos de leitos gerais, de internação geral, para leito Covid. Porque a gente também não pode deixar um leito parado com as outras doenças acontecendo. Então a gente tem consegue fazer essa mudança relativamente rápido, assim como, por exemplo, nossos polos de testagem. Nós temos polos que a gente vai variando o número. Até hoje a gente tem polos de testagem funcionando. A procura está muito pequena, então a gente não fica muito tempo com vários polos abertos, até porque a gente precisa reaproveitar esses profissionais de saúde também para em outras funções. Então nós ainda temos, por exemplo, Centro de Saúde Guarulhos testando, a UBS da Penha testando, Farol, nós colocamos, devido ao verão, um local para testagem no Farol, mas a procura é muito pequena. Por quê? A população realmente não foi vacinada, não é o período do ano onde há maior transmissão, o vírus já circulou muito, a maioria das pessoas está imunizada, né, seja pela vacina, pela circulação do vírus, então não é hoje nossa preocupação as síndromes respiratórias, seja Covid ou outras. Então as pessoas estão testando pouco, e aí a gente vai fazendo essas mudanças. Então o Covid, a novidade é essa que você colocou,
perdão, que é a vacina bivalente. Essa vacina, certamente, ela vai entrar, né, aquilo também que a gente já discutia lá atrás, ela vai entrar no calendário regular de vacinação, então a gente vai ter Covid, como tem a gripe, por exemplo, anual, o Covid vai, durante um período de tempo, entrar no calendário vacinal. Essa vacina ela é importante porque ela já vem, então, ela sofre aquela atualização que a gente faz com com a gripe. A gripe, a gente investiga, né, de forma contínua os principais sorotipos circulantes no mundo e a vacina ela é atualizada. Covid, mesma coisa. Então, essa já vem com a cepa principal da Ômicron, a variante da Ômicron, que foi, né, a principal causadora da chamada terceira onda. E ela vai ser voltada específico? Então, a gente vai começar com públicos-alvos, né, isso sempre seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, porque não vai ter a vacina para todo mundo, que serão principalmente idosos, pessoas com comorbidades sérias que afetem o sistema imunológico e profissionais da saúde, provavelmente. Aí isso aí, a partir de... Mesmo a pessoa já tendo tomado todas as doses... Isso, exato, bem lembrado. Ela vai estar indicada para quem tem o esquema vacinal completo com a vacina anterior, da geração anterior. Então, 4 ou, como o Cláudio colocou, 5 doses terão que ter sido tomadas para que a pessoa tome a vacina bivalente. E essa aí ela vai ser tomada todo ano? Nós acreditamos que sim. É discutido, né, com quem trabalha com imunização, ela vai entrar no calendário e não necessariamente, por exemplo, essa bivalente de hoje é a que vai ser aplicada no que vem. Sim, sim. Ela pode sofrer atualizações, mas durante um período mínimo de tempo, ela vai entrar no calendário anual, talvez fique no calendário anual, como é a vacina de gripe, que já está, acho que há 20 e poucos anos, sendo aplicada de forma regular anualmente. Doutor, a gente viu muito dentro infelizmente, da questão do negacionismo, né? E a questão das vacinas foram da saúde como um todo, mas principalmente da imunização da vacina foi uma coisa muito atacada e de forma mais ignorante possível que a gente pudesse imaginar. O senhor já percebe uma reação da população em relação a isso? Isso já muda? Eu sei que é pouco tempo ainda de um novo governo, mas assim, o trabalho que vocês fizeram mais recente em relação a já consegue perceber essa mudança? As pessoas hoje já estão buscando mais pela vacina, já conseguiram assimilar que a vacina, apesar de desde o início ter sido provado que era seguro, tanto para criança quanto para qualquer faixa etária, hoje já se percebe, não só em relação à vacina da Covid, mas até a outras vacinas que foram negligenciadas, como o Cláudio colocou aqui, da poliomielite, né, Cláudio, que a gente nunca imaginou passar por uma situação dessa de novo, né, de correr risco de ter pessoas com sequelas graves por conta de responsabilidade, né, de um pai, às vezes. Sim, a gente já está percebendo que a população voltou a aceitar melhor e a procurar a imunização de uma forma mais regular. Isso é bem característico e a gente vai só aguardar fechar a gente faz o cálculo sempre quadrimestral, fechar o quadrimestre para, por exemplo, comparar 2023 com 2022. Mas o mais importante absolutamente foi... Isso a gente vai contar essa história daqui a 30, 40 anos. Foi surreal o que o país passou e viveu nesses últimos 2 anos. Então, vou tentar me lembrar aqui de todas as estratégias que nós adotamos. Muitas. Foi nas escolas, então a gente tem equipes que continuam indo, escolas e creches do Programa Saúde na Escola, indo atrás das crianças para vacinar, antes avisa aos pais e pede autorização, lógico. Nós abrimos UBSs aos finais de semana para vacinar, a gente fazia um trabalho comunitário com os líderes políticos, carro de som no bairro, falando, a UBS do seu bairro vai estar aberta para as pessoas irem. Fizemos dias D, principalmente Jardim São Benedito, para vacinar. Fizemos dia D no ginásio do Colégio Batista para vacinar. Estiveram presentes em vários eventos, pecuária. Sim, pecuária. Olha, pecuária foi a maior surpresa para a gente. A gente falou, vamos colocar lá, e nas conversas, essas conversas que nós temos na subsecretaria, ninguém vai procurar. O pessoal vai para a pecuária para se divertir e tal. E nós quase que amarrava, não estou brincando, né? A gente não obrigou ninguém, mas a gente pegava pela mão, falava, vem cá, vem tomar vacina. A pessoa ia, nós aplicamos 1000 doses durante toda a exposição. Então foi um grande sucesso. Nós fizemos aí posteriormente
batemos de porta em porta. Fizemos o chamado monitoramento rápido e oferecer a vacina. Então, a gente tentou todas as formas para conseguir aumentar a cobertura vacinal e nós conseguimos aumentar consideravelmente a cobertura vacinal das chamadas vacinas de rotina no município, mas ainda estamos, na maior parte das vacinas, abaixo da meta. A meta ela é extremamente rigorosa, né? 95% de cobertura vacinal para a maioria das vacinas, 90% para outras vacinas, 2 delas. Então, a gente está variando ali, fica em torno de 70 e poucos até 84, 85 para a maioria das vacinas. Algumas nós conseguimos bater a meta, principalmente quando estratificando por idade, mas ainda assim, a gente ainda tem um risco, é muito menor do que ele era há 1 ano, há 2 anos, então a gente tem que continuar estimulando a procura das pessoas a postos de saúde, principalmente para tomar vacina. Inclusive a Anísia, né, quando teve agora no evento no estado do Rio de Janeiro, já deixou claro que para ter acesso ao Bolsa Família, as crianças vão ter que estar vacinadas, né, que é uma conduta totalmente diferente do que a gente via antes, né, no governo anterior em relação ao incentivo da vacina. É isso, a população às vezes precisa ter... Você não é obrigado a vacinar, não precisa, mas também não vai receber o Bolsa Família, é simples. É um condicionamento e não uma obrigação. Isso, é pensar em saúde pública. A gente tem que pensar coletivamente. Então, as vacinas, está mais do que demonstrado que foram e são um dos principais fatores para aumentar expectativa de vida. Tem 2 principais. E os 2 da área de doenças infecciosas, por isso que é motivo de tanto orgulho para quem trabalha com isso. O que aumenta a qualidade de vida, e isso historicamente comprovado, é vacina e antibiótico. Então, isso foram verdadeiras revoluções na medicina, que foi o desenvolvimento de vacina e de antibiótico. Então, não tem por que não se vacinar. Cláudio? Fechou. Encerramos, né? São 9h04, a não ser que fique alguma observação, algum assunto que o doutor Rodrigo queira, né, abordar aí, fique à vontade. A casa é sua, sabe bem disso, e é para a gente sempre um prazer, pelo menos nos sentimos mais úteis, no sentido de tentar colaborar com esclarecimento, com informação, porque eu sempre digo, quem tem conhecimento, quem tem informação, tem poder. Você tem poder de combater o mosquito com um simples ato de fazer uma limpeza nos ralos da sua casa, simples atitudes que vão salvar vidas. É questão de salvar vidas, é isso que a gente está falando. Isso. Eu tenho que agradecer muito. Eu acho que eu completei a 6ª vez, a gente tem que depois ver. Se for a sexta... se for a 6ª, eu tenho direito a pedir a outra música. Não, mas eu pedi com 3, agora eu posso pedir de novo? Não posso. É inverso. É o inverso. Você foi mexer para quê? Tá bom, desculpa. Não tem não, desculpa não. Você fez muito bem um levantamento, porque na sexta aí inverte a situação. Nós é que pedimos a você para tocar. Mas a gente tem que ver porque o que acontece. A gente tem que ver porque não vale se for no papo cabeça. Tem que ser tudo no Folha no Ar. Mas no Folha no Ar, doutor Nélio, por exemplo, na 6ª vez, o Aloysio criou a 3ª vez, eu criei a 6ª, que eu acho justo também. Mas Nélio é músico, né? E o Nélio tocou o Nélio tocou uma gaita aqui encantadora, sabe como? E o senhor toca o quê? Olha, eu só quando era criança que era pedra no mentira. Eu toco, rapaz, mais nada. Eu já falei nada. Que até campainha eu toco desafinado. Até isso é ruim, então. Eu sou ruim, mas eu tento. Mas se não tiver alguma coisa, você pode cantar, pode fazer qualquer arte que você queira fazer. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar os recados finais, o agradecimento faça isso. E aí a gente vai empurrando com a barriga. Faça isso. Muito obrigado o convite. É sempre importantíssimo estar aqui. O acolhimento é fenomenal. Vocês são uma simpatia e deixam o entrevistado muito à vontade. E pedir, então, informar a população e pedir à população, os recados são, primeiro, vacinem-se, continuem procurando os locais de vacinação, não só para Covid. O Covid a gente ainda tem que vacinar para ter a garantia de que não vai retornar. As vacinas de rotina também, a gente ainda
de boa parte delas, a gente está próximo da meta estabelecida pelo Ministério, mas ainda não atingimos. Então, se vacinem. Com relação à dengue, precisamos da ajuda da população. Na verdade, a própria população vai se ajudar. O poder público ele tem se empenhado em retirar, né, todos os possíveis focos de transmissão da área pública, da área que a gente pode intervir, mas continuem fiscalizando principalmente seus próprios domicílios, informando aqueles que vocês conhecem, educando aqueles que vocês conhecem. As crianças e adolescentes, a gente já está formando novos combatentes e vamos incluir eles então na nossa força-tarefa para combater a dengue, mas precisamos da ajuda dos adultos. Então, a gente vai continuar vigilante. Se houver mudança no transcorrer da provável epidemia, os casos aumentarem, quadros graves, etc., introdução de um novo sorotipo que vai aumentar o risco, nós sempre iremos informar. E, para finalizar, com relação ao ambulatório, as políticas públicas que fornecem assistência à saúde para a população LGBTQIAPN+, o recado que fica é pedir à população só uma coisa, empatia. Não precisa gostar, fazer carinho, mas a gente tem que ter respeito e tem que ter empatia. Coloque-se no lugar do próximo. Não criem dificuldades. Cada um tem o direito de escolha, cada um pode ser feliz, tem que ser feliz como quiser. A obrigação do serviço público, do gestor público, é fornecer os meios, no nosso caso de saúde, para acolher essas pessoas, e é isso que a gente está fazendo. Eu acho que demorou muito para Campos fazer isso. Essas políticas já existem desde 2011, então nós levamos 12 anos para colocar isso em prática. Demoramos, mas é muita alegria que agora a gente já pode dizer que a nossa cidade, apesar do histórico de conservadorismo, a gente vai ter em Campos, então, o primeiro serviço para Campos e para a região de acolhimento e para diagnóstico, tratamento das pessoas pertencentes ao grupo LGBTQIAPN+. Então, simbora. Como diz o prefeito, foguete não tem ré. Esse é o começo. E aí a gente espera que esse serviço prospere e a gente consiga expandi-lo e, quem sabe, daqui até algum tempo, pouco tempo, a gente já consiga ter o serviço completo com o ambulatório de transexualização também implementado na cidade. Perfeito. Boa sorte e força para enfrentar os hipócritas. Eu que estou falando, não é o senhor não, mas é exatamente isso. Porque tem muita hipocrisia aí, né, e pouca realidade, e principalmente altruísmo, né, que é aquele amor, aquele sentimento realmente, que muitas das vezes é pregado nos altares da igreja, mas não praticado em outros púlpitos da vida cotidiana, até da vida pública, né? Como diz aquela musiquinha, de quem? Aquela música, você vai à igreja e faz tudo errado, não tem? Tem. Mais ou menos por aí. Para quem sabe ler, um pingo é um pingo. Pronto. Rodrigo, obrigado. Bom final de semana, bom descanso. Isso aí, estamos de volta. Vai para Cabo Frio de novo? Não, essa semana eu tô de plantão. Ele esquece que eu tenho, porque que eu não só tenho a rádio, tenho um plantão de funcionário de alto escalão é outro nível, filho. Correu um sério risco de ficar rico, né? Porque trabalhando você vai ficar rico. Não, meu jornalismo a gente fica. Isso é empresa banca, Cabo Frio, Búzios. Isso é só para funcionário de primeiro escalão. Você já foi alguma vez a Búzios? Não. Mas eu não cheguei à escala de conhecer o Nordeste todo, não, tá? Porque ali já foi o Nordeste todo, já conhece tudo o Nordeste. O Cláudio Mas ele foi trabalhando duro. Aliás, eu conheço literalmente. Eu vou aqui em Cabo Frio na esquina. Ele vai pro Nordeste. Mas foi do vai comer lagosta, ele come lagosta no Nordeste. Você sabe que a gente tem um tempinho só para contar uma situação muito engraçada do meu sobrinho. O meu sobrinho, né, minha irmã e o meu cunhado foram para o Nordeste. E aí ele sempre é um menino que sempre foi muito ruim de comer e tal. E lá a lagosta é muito mais barato do que aqui na região sul-sudeste. O camarão, e aí óbvio, o camarão também. Eles entraram na lagosta.
Aí o moleque adorou a lagosta e tal, aí ele voltou. Aí é que é duro. Aí foi pra escola, ele almoçava na escola, e a escola é o arroz, feijão, carne, salada. Aí as professoras perceberam que ele não estava querendo comer e tal. Mas o que que houve? É Benjamin o nome dele. O que que houve, Benjamin? Eu quero lagosta. Aqui em Marataízes você até consegue encontrar com o preço mais ou menos na lagosta em Marataízes. Você consegue achar, não consegue ainda? Marataízes tem um pouco preço mais, coisa, mas se quer achar uma lagosta fresquinha aqui que consegue, até na fonte ali, é em Manguinhos. É? Tem. Então, Mas o preço o mais preço acessível. é bem. Depende do tamanho, é né, salgado, cara? o preço é salgado É aqui na região de salgadinho, qualquer é. forma. Às vezes a gente encontra algum melhor. Esse fato aí aconteceu comigo no que diz respeito a salmão. Eu sou metido a ser cozinheiro. Aí, meu filho, incluir salmão na dieta. na dieta lá. Peixe é salmão, o resto é. Eu falei, pelo amor de Deus, bicho não tem nada que preste. Eu não, particularmente, eu não gosto do sabor do salmão, acho muito forte, muito pesado. É extremamente nutritivo, essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, o sacrifício vale pelos filhos. Sem dúvida. Mas criar na lagosta, não. aí só para doutor. Não, só no Nordeste e olha lá. Tá certo. Nordeste, Pernambuco, por exemplo, é um dos maiores produtores, é o maior produtor de camarão do Brasil. Quer dizer, esse camarão que a gente come aqui no Rio de Janeiro, que depois vem para Campos, muitas das vezes, tá cheio de sulfito. É aquele pozinho que você coloca para o bichinho ficar inchadinho, bonitinho, né? E, no entanto, dá aquele mau cheiro. E camarão não tem mau cheiro. Não tem. Eu quero lagosta, Cláudio. Agora eu quero Quer lagosta? Alô, Cristiano? Vamos lá, gente. 9h13, um abraço a toda a sua equipe lá, o seu pessoal todo. A você, Rodrigo. Beto, muito obrigado. A você que nos acompanhou até aqui também. Claro, tem vários comentários aqui. Doutora Wanda Terezinha, a Patrícia Matias dizendo aqui que o município está de parabéns pelas ações realizadas com combate à dengue, e o Maurício Batista, que não pode faltar, dizendo aqui também que o doutor sempre trazendo esclarecimentos à população. Parabéns pela entrevista. 9h14, a gente segue e segunda-feira estaremos de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.